Sua cidade e seus valores. Eu quero apresentar aqui um ponto de vista complementar ao que está sendo discutido até agora. Eu quero aqui fazer a defesa de que a discussão do texto e da redação do texto não é apenas uma discussão sob o ponto de vista literário. A discussão das emendas é uma discussão, ao mesmo tempo, do ponto de vista da legalidade, que dá sustento legal ao texto, mas, para além da discussão da legalidade, existe uma discussão política que tem que ser feita e que tem que ser alertada aqui, e eu quero fazer esse debate. Sendo muito sincero, eu não sou oposição aleatoriamente, eu não sou oposição por pragmatismo eleitoral. Existem legendas na cidade com mais capacidade de eleger um vereador do que, por exemplo, um PSOL, um partido que não aceita financiamento de empresas privadas. Ou seja, eu faço política, leio textos e me posiciono discursivamente a partir de critérios políticos. E eu quero fazer um debate político sobre esse projeto, sobre essa mensagem do governo. Bem, o que acontece é o seguinte: não tem como ler este texto sem o contexto. Terça-feira passada, quando nós votamos aqui, em primeira discussão, o escritório de gestão de projetos, estavam dizendo que o meu posicionamento crítico era um exercício de futurologia, porque o governo pode utilizar isso para organizar a iniciativa privada e assim desenvolver a cidade sob um ponto de vista empresarial. Pois bem, votamos isso na terça-feira. Na quarta-feira, se não me engano, o prefeito Rodrigo Neves assinou um acordo com o movimento Brasil Competitivo, em que a consultoria privada Microplan e a ASEC, a Associação Conselho Empresarial de Cidadania, firmam um contrato com a prefeitura para elaborar planos estratégicos anuais para a prefeitura de Niterói em prazo de 1 ano, 4 anos e 20 anos. E eu então disse, não tenho nada contra planejamento estratégico. Não tenho nada contra planejamento a curto, médio e longo prazo. Agora, olhar para a prefeitura que hoje se instala, olhar para o arco político e empresarial que se associa a essa prefeitura. Lembrar que esse governo chegou na campanha eleitoral financiado por grandes conglomerações privadas, como o Estaleiro Mauá e Engenharia UTC. Eu não tenho como ler esse texto e não perceber no escritório de gestão de projetos um balcão que chama a iniciativa privada para desenvolver a cidade de Niterói sob o ponto de vista empresarial. O problema é que agora desenvolvimento, investimento, esses conceitos não têm mais debate. Desenvolver, investir, dinheiro, vieram 11 ministros, 12 ministros, 298 milhões. Assim, está uma discussão tecnicista em prejuízo da política, do debate sobre o que significa esse investimento, qual é o saldo social desse investimento, qual é a capacidade de fiscalização popular sobre esse investimento, qual é a capacidade de definição popular sobre esse investimento. E aí, para caminhar para a minha conclusão, a ausência de algumas expressões aqui e a recusa do governo de aceitar algumas emendas não é simplesmente textual. Porque, por exemplo, em uma das nossas emendas do PSOL, nós retiramos do texto a expressão iniciativa privada. E o governo não aceita modificar essa emenda. Então a pergunta é, o debate é simplesmente textual? O debate é simplesmente de alocação de palavras e melhora de redação? Eu tenho um desacordo com essa lógica. Eu acredito que o debate das emendas, quando muda o texto, alerta para o sentido político do escritório de gestão de projetos. Eu quero olhar para esse auditório e quero dizer, no acordo Brasil Movimento Competitivo, que estabelece o programa estratégico da prefeitura para os próximos anos, o Sou Niterói não foi convidado a participar desse planejamento, o Secob não foi convidado, o Secron não foi convocado, o movimento estudantil não foi convocado, associações de moradores não foram convocadas. Ou seja, quem é convocado para planejar a cidade? O setor empresarial. E qual é o escritório que vai organizar esse setor para provocar esse desenvolvimento?
desenvolvimento, o escritório de gestão de projetos. Eu não vou incorrer na ingenuidade literária e não perceber o dinamismo e as intenções dessa lógica de governo. É óbvio que Niterói precisa de investimento, é óbvio que precisa ter uma mecânica administrativa de prestação de contas, isso tudo é óbvio. Mas também não dá para perceber que as emendas que nós estamos propondo são emendas que corrigem o texto, sob o ponto de vista legal, mas são emendas que também, do ponto de vista legal, da técnica legislativa, nesse sentido, uma espécie de aula à Prefeitura de como enviar mensagens executivas, mas também tem um debate político, o PSOL alertando, a oposição dialogando e alertando que esse discurso de gerenciamento de projetos, quando você olha para a objetividade da Prefeitura e com quem ela planeja a cidade, isso pode significar: vamos montar a mesa e convidar quem para planejar a cidade. Quando me responderem quem é convidado para planejar a cidade, eu direi para quem essa cidade está sendo planejada.